Abram suas Bíblias novamente em Filemon. Ainda bem que ninguém perguntou qual o capítulo, né? Uma vez eu ouvi o pastor falar, abre Filemon. A pessoa tem qual capítulo? Eu acho que ele não tinha aberto ainda a carta, né? Amém? Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, no meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me, coração em Cristo. Certo como estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Fala conosco, Senhor, nesta noite, nessa aula, pregação, que o Senhor ministre no coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Você já tentou apaziguar a briga de alguém alguma vez na vida? Com certeza, né? Quantos aqui em algum momento não viram irmãos ou pessoas, talvez nem tão próximas, mas que se conheciam, brigarem, né? Às vezes por coisas fúteis, às vezes por absolutamente nada, mas entram ali em confronto e você, de certa forma, tenta apaziguar de um lado, tenta apaziguar de outro, e você corre para um lado e aquele lado está falando, mas o fulano, ele não vale nada, né? E você não é bem assim, não pense dessa forma, olha, ele ainda tem muito a agregar na sua vida, é uma pessoa que te acompanha há tanto tempo, para que você vai ficar brigando com ele? Aí quando você vai para o outro lado é o mesmo discurso, mas o fulano também não presta, e você não é bem assim, ele presta sim, é gente boa, tá, ele errou, ele falhou, mas deixa de lado a falha dele, retoma essa amizade, retoma essa comunhão.
volte a ser amigo, volte a ser colega, volte pelo menos, né, para quem trabalha e já teve algum problema no trabalho que você teve que resolver lá, né, entre pessoas, pelo menos educadamente trabalhem, né, um ao lado do outro, sem divisão, sem briga, sem confusão. Certamente cada um de vocês já fizeram isso, e também tenho certeza que cada um de vocês já passaram pela mesma situação de Filemon, tendo sido traído por Onésimo, não na questão de escravo, que vocês não têm escravos, mas na questão de confiança, de que Onésimo estava dentro da casa de Filemon, e além de, como diz alguns autores, além de furtá-lo, ainda fugiu da sua presença, até que foi pego, até que foi preso, e aí na prisão teve o prazer de conhecer o apóstolo Paulo, se converteu, arrependeu-se, e agora queria se relacionar novamente. Evidente que na condição anterior, na mesma condição anterior, que era a condição de escravo. Paulo então, ele está aqui tentando fazer exatamente esse papel apaziguador, esse papel de defensor da paz, esse papel que tem que ser um papel nosso, papel de cada cristão, quando vê pessoas brigando, não de fomentar mais briga ainda, né? Não de colocar, como o pessoal gosta de colocar pilha, né? Ou palha na fogueira, mas tentar de certo modo apaziguar os ânimos, fazer com que ambas as pessoas reconheçam os seus erros, saibam que eles têm as suas limitações e, portanto, não há necessidade de levar adiante essa luta, essa guerra. Então o apóstolo Paulo, ele endereça esta carta especialmente ao seu conhecido chamado Filemon, que dizem alguns autores era um cristão muito rico e dono de muitos escravos. E para que não fique assim no ar um certo grau de espanto, era muito comum nos tempos de Paulo essa questão de escravos. Roma tinha milhões e milhões de escravos. Dizem alguns autores que em Roma havia algo em torno de mais de 20 milhões de escravos em todo o Império Romano, em toda a Pax Romana, porque Roma não era só Roma, né? O que você conhece hoje lá, a Roma da Itália ali, aquela cidadezinha pequenininha, mas Roma ela tinha outras cidades que ela já havia conquistado e espalhou o seu império para outras regiões. Então, em todo o Império Romano, no mundo daquele tempo, algo em torno de mais de 20 milhões, alguns chegam a exagerar, dizendo que tinha 60 milhões de escravos, não confio muito nesses números não, mas algo em torno de 15, 20 milhões de escravos, e não eram escravos segundo a sua cor, eram escravos principalmente muitos que tinham dívidas com pessoas, não conseguiam pagar, e aí no fim de tudo, tanto ele quanto toda a sua família acabavam virando escravos daquele credor, e por dívidas às vezes impagáveis, né? A gente lembra aqui da parábola de Jesus do credor compassivo, né? ou incompassivo também podemos dizer. Então, ficavam em dívida, não tinham como pagar, viravam escravos, trabalhavam o resto da vida para aqueles senhores. Então Filemon era um que tinha vários escravos, repito, comum naquela época, e Onésimo tinha sido um escravo de Filemon que havia fugido, repito, alguns autores diziam que ele havia furtado também a Filemon, até que ele encontrou Paulo e ali então recebeu o evangelho na sua vida, e agora Paulo está fazendo o quê? Paulo está advogando a causa de Onésimo. Paulo está advogando a causa, creio eu, não só de Onésimo, mas advogando a causa também de Filemon, porque Filemon, como um bom homem de Deus, como um bom cristão, como Paulo vai dizer aqui nessa pequena, não chega nem a ser uma carta, né? Um bilhete que Paulo enviou para Filemon. Paulo vai dizer a ele: olha, por amor a Cristo, você deve perdoar Onésimo pelo que ele fez, principalmente porque hoje Onésimo não é mais aquele homem que ele era. Onésimo hoje é um homem transformado pelo poder da graça. Então ele está arrependido, estou lhe enviando ele, e por favor, não o prenda e nem o mate, porque era direito do senhor, era direito do dono de escravo fazer isso caso o escravo fugisse. Então não o prenda e nem o mate, mas o trate, tudo bem, o trate como escravo, mas o trate principalmente como irmão em Cristo que hoje ele é, tanto seu
quanto também meu. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Filemão perdeu um escravo, mas Paulo está dizendo: olha, Filemão, você perdeu um escravo, mas você, ao perder o escravo, você ganhou um irmão, porque Onésimo não era do Senhor, mas a partir do momento que ele fugiu e teve esse encontro com Paulo, ele então foi alcançado pela graça salvadora de Cristo, e agora então Filemão não teria só um escravo na sua casa, ele teria agora um irmão, e ele teria, como eu disse, direito de fazer o que quisesse com esse escravo, mas Paulo vai solicitar a ele que, por amor e pelo amor com que ele, Filemão, animava outros irmãos da cidade onde ele morava, que esse mesmo amor fosse dedicado ali ao escravo Onésimo. Podia parar por aqui, né? Eu acho que estava bom, poderíamos já entregar os diplomas e irmos por comes e bebes, né? Porque todo mundo já entendeu o que aconteceu na carta, todo mundo já entendeu o que aconteceu na epístola, mas eu preciso aqui, meus irmãos, tocar em alguns pontos que falam muito a respeito não só deste entrevero entre Filemão e Onésimo, com Paulo como advogado, mas fala muito a respeito da vida cristã, fala muito a respeito da nossa própria história, do nosso próprio comportamento diante das adversidades que outras pessoas trazem à nossa vida, diante até mesmo daqueles que advogam a causa de outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta, não precisa levantar a mão para não se entregar, que quando alguém defende um ofensor seu, você diz assim, você já disse alguma vez: está do lado dele, né? Não é verdade? Está do lado dele, né? Você tinha que ficar do meu lado. Isso é muito comum entre marido e esposa, né? Mas você está do lado dele por quê? Você tem que defender a sua esposa, você tem que defender o seu marido, não é? E Paulo aqui, ele não está do lado de ninguém. Paulo aqui é imparcial. Paulo quer o bem de Onésimo, mas ele quer o bem também de Filemão. Por isso então que ele suscita o amor de Cristo, para que haja entre os dois paz, para que tanto Filemão quanto Onésimo não permanecessem no pecado. Onésimo por ter fugido e agora não está obtendo o perdão do seu Senhor, e Filemão por estar com raiva de Onésimo e não perdoá-lo. Então Paulo está ali advogando aquela causa. O que podemos extrair, meus irmãos, para nós como igreja desta causa, desta narrativa, é uma história de amor e perdão. E aí essa carta, ela nos traz algumas ênfases que eu queria rapidamente passar com vocês. Em primeiro lugar, a ênfase no poder do Evangelho, meus irmãos, porque só o poder do Evangelho realiza a obra na vida de uma pessoa. Olha só, Onésimo era um fujão. Imagina você aí, um preso hoje, fugir lá daquele presídio, o maior presídio lá de Brasília, né, onde estão os piores criminosos do país, né? Os que são donos de facções, enfim. Imagina, né? O cara que criou lá o PCC, né? Foge de lá, não é verdade? Mas aí no meio do caminho tem encontro com um crente. Passa por uma praça, ouve alguém pregando a Escritura, ouve, o Evangelho fala, transforma naquele momento, e você vai dizer: não é possível, esse cara era mau bandido, agora é crente? Era o que podiam pensar de Onésimo. Fujão, furtou o seu dono e agora é crente? Agora está dizendo que é de Cristo? Agora quer se arrepender, quer voltar para o seu dono? Ele está com medo de morrer. Ele está com medo de Paulo entregar ele às autoridades romanas e ele ser morto, porque essa era a sentença para o escravo que fugia do seu dono, a sentença em Roma. Então o Evangelho, meus irmãos, ele tem poder, e Paulo suscita o poder do Evangelho não só para Onésimo, dizendo: olha, Onésimo se converteu, a graça de Cristo alcançou o coração dele, ele está arrependido e estou enviando ele de volta para você. Não, Paulo também suscita o poder do Evangelho na vida de Filemão, quando Paulo diz: Filemão, o mesmo amor com que você trata toda a cidade onde você mora, o mesmo ânimo no amor de Cristo que você prega àqueles que estão aí em sua volta, faça isso também com Onésimo, faça isso também com o seu escravo. Que esse amor de Cristo, que o poder do Evangelho que trouxe o amor de Cristo à tua vida, reverbere sobre a vida daquele que um dia te ofendeu, e que você o perdoe, e que você restabeleça a sua comunhão com ele,
Repito, porque você não está recebendo de volta agora mais só um escravo, mas você está recebendo também um irmão em Cristo. Essa epístola também, meus irmãos, nos mostra a igualdade do Evangelho. Porque em que pese Paulo dizer aqui claramente que Onésimo era escravo de Filemão, mas nós vamos ver aqui, meus irmãos, que na relação entre Filemão e Onésimo, a todo momento, Paulo, ele iguala Onésimo a Filemão diante de Deus e diante dos homens. A todo momento, Paulo está ali rogando pelo perdão de Filemão sobre a vida de Onésimo, como Paulo rogaria pelo perdão de Filemão se fosse uma briga contra a sua esposa, ou contra o seu filho, ou contra o dono da mercearia da esquina. Paulo está ali dizendo para Filemão: Filemão, você não pode mais olhar Onésimo como um simples escravo, você precisa olhar Onésimo como um filho de Deus. Então o Evangelho, meus irmãos, ele iguala nós todos, não há maior, não há menor, todos diante de Deus somos iguais. Não só isso, o Evangelho também, ele é um Evangelho de providência, porque só o Evangelho, meus irmãos, resolve essas questões. Vamos supor que tanto Filemão quanto Onésimo não fossem crentes. Se Onésimo fosse capturado por alguma autoridade e entregue às mãos de Filemão, o que Filemão faria com ele? Ou prenderia ele, ou mataria, porque não haveria neles o que? A graça do arrependimento na vida de Onésimo e a graça do amor de Deus na vida de Filemão, para que ele perdoasse o seu escravo. Então o Evangelho é um Evangelho de providência. Havia uma providência ali sobre aquelas vidas, no sentido do perdão e do arrependimento, no sentido da reconciliação, pois só o Evangelho, meus irmãos, é que resolve essas questões. Quantos estão na igreja há anos e não conseguem perdoar o pai, não conseguem perdoar a mãe, não conseguem perdoar um irmão, não conseguem perdoar uma irmã, não conseguem perdoar o marido, não conseguem perdoar a esposa, não conseguem perdoar um filho, uma filha? Quantos passam anos na igreja? E as cartas falam, a Bíblia fala, mas o coração está duro como pedra e não consegue liberar perdão sobre aquelas vidas. Mas o dia que esse coração receber uma palavra de poder, e então a capacitá-lo para liberar o perdão, então nós vamos ver que ali não foi uma providência humana, mas foi uma providência do Evangelho, foi uma providência sobrenatural, foi uma providência celestial. Foi Deus que alcançou o mais profundo daquele coração e levou aquele coração, portanto, ao perdão. Vamos ver aqui também, meus irmãos, essa carta, em toda ela, a graça do Evangelho, porque Paulo está dizendo para Filemão: olha, Filemão, se ele te deve muito, porque o que ele furtou lhe custou caro, eu pago. Ou seja, Paulo está aqui num tipo de Cristo, se colocando como devedor de Filemão, para que o perdão fosse liberado sobre a vida de Onésimo. Paulo está demonstrando aqui a habitação da graça na sua vida de tal forma: Onésimo, Filemão, quanto ele te deve? Te deve X? Eu te pago X mais Y. Te deve isso? Eu te pago. Pode escrever a dívida em meu nome, que eu te pago, mas libere a vida de Onésimo, libere o nosso irmão na fé. Não só isso, e aí o principal do texto, o perdão do Evangelho. Só o Evangelho, meus irmãos, tem o poder de liberar, absolver o culpado, o criminoso. Porque se Filemão quisesse agir dentro do seu direito, dentro do direito do Estado romano, ele poderia agir, ele poderia prender ou matar Onésimo. Mas Paulo está rogando a ele por uma justiça muito maior do que a justiça de Roma. Paulo está rogando a ele por um direito muito maior do que o direito romano. Paulo está rogando a ele pelo direito divino, pelo direito elaborado, construído, executado no Calvário e na ressurreição de Cristo. Paulo está ali buscando em Filemão o reconhecimento da obra de Cristo sobre a vida dele, para que ele fosse
capacitado a perdoar Onésimo, pouco importando qual foi o tamanho do prejuízo que Onésimo causou na vida de Filemão. E no fim de tudo, meus irmãos, a carta, evidentemente, por ser uma carta, ela não vai nos dizer o resultado, né? Vocês podem estar curiosos, mas qual foi o resultado? Filemão perdoou mesmo? Não sei. Não sei, talvez tenha, eu não conheça, talvez tenha algum historiador daquele tempo que, conhecendo esta carta, correu atrás para saber o que aconteceu depois e tenha relatado. Mas o que nós podemos ver aqui, meus irmãos, é que nós servimos a um evangelho que é vitorioso, porque essa carta, ou esse bilhete de Paulo, como alguns autores chamam, esse bilhete de Paulo a Filemão, é um dos bilhetes mais lindos das Escrituras, porque fala do amor, da graça e do perdão. Portanto, o que leva o evangelho a ser vitorioso é a graça, o amor e o perdão. É isso que nos leva, é isso que leva a igreja a em Cristo ser vitoriosa. É a graça de Cristo derramada sobre o seu povo, é o amor de Cristo, desde antes do mundo ser fundado, derramado sobre a vida do seu povo, e é o perdão, se fez maldito por nós, pagou todo escrito de dívida que tínhamos com Deus e entregou sua própria vida por cada um de nós. Portanto, esse é um dos bilhetes mais lindos que está registrado aqui nas Escrituras. O apóstolo Paulo, portanto, meus irmãos, ele vai trazer para nós também alguns ensinos. Em primeiro lugar, a grandeza da humildade. Paulo, apesar de se apresentar como apóstolo, apesar de se apresentar como Paulo, né, ele até diz o velho, né? Ele está dizendo: Filemão, eu sou um Paulo. Você sabe quem é o Paulo? O Paulo era o cara, né? O Paulo era o escritor de cartas. O Paulo foi fundador de igrejas. É Paulo, não é outra pessoa. Não é um diácono que está falando com você, não é um membro da comunidade de fé que está falando com você. É um apóstolo ordenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo numa estrada. Não é qualquer pessoa. Mas, Filemão, eu não quero usar do meu apostolado para chegar até você. Eu quero usar da nossa irmandade em Cristo. Eu quero aqui me colocar no seu lugar, entender a sua situação, mas também eu quero que você se coloque no lugar de Cristo, para que você possa liberar sobre a vida de Onésimo o perdão. Paulo diz aqui: olha, eu sou prisioneiro. E mesmo prisioneiro, eu conheci Onésimo. Mesmo em algemas, eu conheci Onésimo. E sei que o amor de Deus está em Onésimo. Sei que a graça de Deus está em Onésimo. Portanto, Filemão, receba Onésimo como se você estivesse recebendo o meu próprio coração em tuas mãos. O apóstolo, ele se humilha para Filemão. O apóstolo, ele, para conseguir demover Filemão de qualquer outra atitude que ele pudesse tomar, Paulo não usa da sua autoridade de apóstolo para impor a sua vontade a Filemão, porque Paulo poderia dizer a Filemão: você vai recebê-lo, e você vai recebê-lo como escravo, sim, ele vai continuar sendo seu escravo, mas você vai recebê-lo como irmão, e você não vai de forma nenhuma penalizá-lo pelo seu crime. Paulo poderia ordenar isso a Filemão, mas Paulo não usa a sua autoridade de apóstolo, mas ele solicita, ele pede em amor. E aí tem dois autores que falam sobre isso. Um é Moody, que ele disse assim: o começo da grandeza é ser pequeno, o acréscimo da grandeza é ser menos, e a perfeição da grandeza é ser nada. E o nosso conhecidíssimo Martin Lloyd Jones disse também certa vez: só há uma coisa que me prostra até o chão e me humilha até o pó: olhar para a cruz, o Filho de Deus, e em especial contemplar a cruz. Mas Paulo era esperto. Paulo não só solicitou, utilizou-se da sua humildade para solicitar, mas Paulo também invernizou o ego de Filemão, né? Paulo não era bobo, não era só
falar em Cristo, mas era também passar um pouquinho a mão no coração, no ego de Filemão. Paulo vai destacar, meus irmãos, no versículo 5, Paulo vai destacar o quê? A vida de Filemão, tanto para com Deus, quanto para os seus irmãos. Filemão, estou ciente do teu amor e da fé que você tem para com o Senhor Jesus e todos os santos. Eu estou ciente da sua comunhão de fé. Eu estou ciente que ela é eficiente no pleno conhecimento de todo o bem para com Cristo. Eu estou ciente, Filemão, que você, através da sua alegria e no conforto do teu amor, você atinge, alcança o coração dos santos, reanimando eles através do amor de Cristo. Então Paulo está dizendo aqui, Filemão, você é um homem bom, você não é um homem mau. Eu sei que você vai receber Onésimo com essa mesma bondade que você trata todos à sua volta. Paulo destaca essa vida fiel de Filemão. Paulo enaltece os efeitos do amor de Filemão na vida das pessoas. Mas não só isso. Paulo também, meus irmãos, vai destacar que Filemão é um homem de paz. Paulo usa a linguagem do amor ao invés da linguagem autoritária, apostólica, para sensibilizar Filemão. Ele vai dizer no versículo 9, eu prefiro, Filemão, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, não se assuste do apóstolo estar te pedindo, está te rogando, está te clamando pelo seu favor. Eu te peço em favor de Onésimo, que gerei entre algemas. Ele um dia já te foi inútil, porque ele fugiu, te roubou, mas agora, Filemão, ele nos é muito útil, porque ele é mais um servo do reino de Deus, ele é mais um servo do Evangelho de Cristo. Paulo então, meus irmãos, ele fala da conversão de Onésimo, no versículo 10, fala que Onésimo agora é útil, tanto para o seu ministério em Roma, quanto também para o próprio ministério de Filemão, onde ele mora. Paulo, ele levanta, ele fala da providência divina, como diz no versículo 15, acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Paulo vê a providência de Deus na vida de Onésimo. Onésimo errou, fugiu, furtou o seu dono, mas no fim de tudo Deus transformou, né? Como José vai dizer aos seus irmãos, Deus transformou todo aquele mal num bem maior. Onésimo agora é do Senhor. Onésimo agora é um daqueles que fazem parte do reino. E por último, meus irmãos, Paulo roga a Filemão que ele reconheça na vida de Onésimo o poder transformador da graça de Deus. Precisamos entender ou aprender que, meus irmãos, não existem pessoas mais importantes que as outras. Paulo vai dizer no versículo 17, se portanto me consideras teu companheiro, recebe-o como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Paulo está dizendo, olha, eu sou do mesmo tamanho de Onésimo, em que pese ele ser seu escravo, para Cristo eu tenho o mesmo valor que Onésimo. Eu estou no mesmo patamar de Onésimo. Eu não sou maior, eu não sou menor. E você também, Filemão, apesar de ser senhor dele, você para Cristo não é maior que ele. Você não é menor que ele. Para Jesus, nós estamos no mesmo patamar. Paulo então roga a Filemão que compreenda essa graça igualitária de Cristo, requerendo então de Filemão, ou melhor dizendo, solicitando a Filemão a restituição ou o perdão para Onésimo. Meus irmãos, todos são passíveis de serem alcançados pela graça do Senhor. Não há grandes nem pequenos, não há entre nós maiores nem menores. Todos receberam o mesmo poder transformador da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos receberam
o mesmo chamado santo de pertencerem a uma membresia, de pertencerem a uma igreja, de pertencerem a um corpo, e todos louvarem da mesma forma o Senhor, porque esse é o convite principal de todo o corpo, de toda a igreja, de todo membro, é louvar e adorar a Deus. É esse o poder transformador da graça no nosso coração, em que pese hoje eu estar numa posição de pastor, em que pese hoje alguns irmãos estarem na posição de diácono, em que pese hoje alguns irmãos darem aula na igreja, todos nós somos olhados por Deus da mesma forma, da mesma maneira. Não há maior, não há menor. O que há é um filho e uma filha de Deus que louva e adora o seu Criador, que louva e adora o seu Senhor, que louva e adora o seu Salvador, todos unidos, porque no céu não vai ter pastor, meus irmãos, no céu não vai ter diácono, no céu todos nós estaremos ali debaixo do sol da justiça, estaremos ali debaixo do olhar do nosso Salvador. Meu irmão, minha irmã, quero terminar em ponto. Quero terminar dizendo a vocês que essa carta é uma carta, um bilhete precioso para as nossas vidas, para nós entendermos, meus irmãos, que independente do que aconteça, independente do que façam conosco, a graça nos concede a condição de perdoar. Como o próprio Senhor Jesus vai dizer, após a sua oração do Pai Nosso, um irmão que não perdoa outro, também não recebe do Senhor o perdão. E isso é algo grave, isso é muito sério para as nossas vidas. Aquele que recebeu o dom da graça na sua vida, aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou melhor dizendo, revertendo isso aí, aquele que foi escolhido por Jesus para ser filho ou filha de Deus, e que foi alcançado pelo poder dessa graça, e não libera esta graça que habita nele para outra vida, no fim, não será reconhecido por Cristo como um servo ou uma serva. Todos, meus irmãos, em algum momento, todos fomos um pouco de Onésimos. Em algum momento, fugimos do nosso Senhor, até um dia que foi inevitável, meus irmãos, temos um encontro com Cristo, e aí sim, devolvidos, reconciliados, atados novamente ao nosso dono, e o próprio Jesus foi quem pagou toda a dívida que tínhamos com Deus Pai. E essa intercessão de Paulo a Filemão, essa intercessão de Paulo pela vida de Onésimo, que Filemão viesse a fazer a mesma obra, a realizar a mesma obra que Jesus já realizara na vida dele mesmo, perdoando toda a dívida que Onésimo tinha com ele. E caso Filemão ainda estivesse com seu coração um pouco endurecido, Paulo então diz, me coloque na condição dele, que eu lhe pago tudo que ele deve. Essa é a nossa função, meus irmãos, como igreja. Se o nosso irmão está em dívida, pagamos, nos colocamos naquela situação. Você pode estar pensando, eu não, ele fez a dívida, o problema é dele, né? Mas não é essa dívida que eu estou falando. Você entendeu qual a dívida que eu estou falando? Todos nós estamos na mesma condição. Todos nós somos capazes de ofender alguém, às vezes sem querer. E todos nós, invariavelmente, em algum momento da nossa vida, somos ofendidos por alguém. Mas o problema não é a ofensa. O problema é como eu vou me manifestar diante da ofensa. Qual será o meu comportamento diante da ofensa? O que eu vou dizer ao ofensor? O que eu vou fazer com o ofensor? Qual vai ser a minha saída quando algo assim acontecer? E aqui Paulo nos dá o caminho. Paulo nos indica a direção. A saída, meus irmãos, é uma só: perdoar. Não há outra saída. Perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados dos nossos pecados contra o nosso Deus. Amém? Senhor, nós te somos gratos porque
Se não fosse o poder da tua graça, certamente, Senhor, nós não seríamos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem, como o Senhor mesmo proclamou na oração do Pai Nosso, e como nós proclamamos quando oramos o Pai Nosso. Portanto, nos ajude, se há alguém entre nós nessa noite, que tem o seu coração preso àquela ofensa recebida, que seja uma noite que o Senhor possa tocar nesse coração, e que ele libere-se, Senhor, de toda raiz de amargura, de toda dor, de toda cólera, que a tua graça alcance lugar nesse coração para regenerar, converter, transformar, para que esta vida, Senhor, no fim de tudo seja salva e não se perca porque não perdoou. Ah, Senhor, nós te pedimos isso, que essa carta seja para nós, ó Deus, um reconhecimento do quanto a tua graça nos capacita a perdoar aqueles que nos ofendem. Nos ajude, é o que nós te pedimos e te clamamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.